Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Na aula passada nós estávamos conversando a respeito do ambiente histórico, religioso e social da formação das comunidades joaninas no final do primeiro século. No finalzinho da aula nós falávamos sobre o Evangelho de João, que contextualizava muito bem essa situação de sofrimento e perseguição e, consequentemente, a catequese joanina que pretendia suscitar no coração dos membros das igrejas joaninas a fé mesmo diante das dificuldades, das perseguições. Então, no Evangelho, eu citei o exemplo da samaritana, o exemplo de Nicodemos, o mau exemplo do paralítico, né, que foi curado na piscina de Betesda, que é o símbolo do apóstata, aquele que foi beneficiado por Cristo, mas que ao invés de proclamar a fé publicamente, foi denunciar Jesus diante do Sinédrio. E tem outros exemplos, como é o caso também do cego de nascença. Talvez seja o exemplo mais eloquente de um testemunho vibrante de fé diante da provação. O cego de nascença era um mendigo que ficava no templo e quando Jesus restituiu a sua visão, símbolo, claro, ali do batismo, porque no início da cristandade, do cristianismo, o sacramento do batismo também era chamado de sacramento da iluminação. Se o teu olho é treva, todo o teu ser está em trevas, dizia Jesus. Então, a cura do cego de nascença, esse milagre, ele é muito associado à iniciação cristã ou à vida batismal, à condição de batismo. Como aconteceu com os três personagens anteriores, o mesmo se dá com relação ao cego de nascença, porque quando Jesus restitui a visão a ele é reconhecido, é levado para o sinédrio para depor, ou seja, simboliza a igreja que é levada diante dos tribunais, e diante do tribunal o cego é interrogado a respeito da transgressão da lei do repouso sabático. E ele vai claramente defender Jesus com muita eloquência, inclusive ele usa discursos bastante refinados de uma testemunha ardorosa de Cristo. Inclusive, ele passa pelas três etapas. Né? Na primeira vez ele diz assim, o homem que me curou, Jesus de Nazaré, o homem que me curou, né? É a primeira expressão. Depois, no meio do diálogo, da sua defesa diante do Sinédrio, aí ele diz que Deus não ouve pecadores, né? Que ele seria um profeta, ou seja, seria o segundo título de Jesus. E no final, quando ele é expulso da sinagoga, que aí pode ser uma alusão clara do sínodo de Jâmnia, que a sinagoga, os cristãos foram expulsos da sinagoga, ele encontra Jesus perto do templo, e lá Jesus pergunta, crês no Filho do Homem? Aí ele diz, creio, Senhor. Aí seria a terceira etapa da profissão de fé. Pois bem, o Evangelho de João, podemos sintetizar que é o Evangelho que tem como finalidade apresentar uma catequese da vida cristã para as comunidades joaninas. Uma comunidade perseguida, que está fortemente atacada por figuras externas, num ambiente totalmente hostil e que provocava muito sofrimento para a comunidade. Então, o Evangelho joanino, ou melhor dizendo, a comunidade joanina, a comunidade do discípulo amado, deve ser a comunidade que permanece fiel mesmo diante da prova. Mesmo diante da prova, deve testemunhar a sua fé publicamente em Jesus Cristo. Então, eu estou colocando aqui o exemplo do Evangelho de João para que vocês possam compreender essa atmosfera conflitiva, essa atmosfera complexa na qual estavam inseridas as comunidades joaninas. Do lado do Apocalipse, a situação não é diferente. Por isso que é muito comum estudar as duas literaturas de maneira
orgânica, porque as duas literaturas, tanto o Evangelho e as cartas, né, as cartas joaninas, como o Apocalipse, todas essa literatura, elas foram elaboradas para um mesmo público, dentro de um mesmo universo, dentro do mesmo contexto. Repito, contexto de grave provação. Deve-se acrescentar um elemento que eu não mencionei em relação ao Evangelho de João, que é um elemento que ameaçava também o desenvolvimento da vida cristã na Ásia Menor, que era o surgimento das primeiras heresias. O gnosticismo, por exemplo, que é uma heresia que foi gerada, que surge nesse meio, aí, nesse universo, nesse período. Alguns entendem que o quarto evangelho é também um tratado antignóstico, porque o início do evangelho, quando fala no prólogo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Nós vimos a sua glória. Mostra claramente que o verbo, o logos, não é uma coisa abstrata, uma sapiência abstrata, mas é de fato encarnado, a encarnação é real. Mas também no Apocalipse nós vamos encontrar também elementos que mostram que o autor tem também uma proposta de combate herético a heresias. No caso, além do gnosticismo, também tinha ali uma heresia que era muito comum estava se difundindo muito fortemente naquela região, que eram a heresia dos nicolaítas. Alguns estudiosos, em especial baseados em Eusébio de Cesareia, que diz que esses nicolaítas tinham sido fundados por Nicolau, um dos 7 diáconos mencionados lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então podemos perceber que o ambiente é extremamente complexo. O ambiente em que esses livros estão sendo elaborados, eles têm que oferecer respostas a sofrimentos e a inquietações para essas comunidades que viviam uma atmosfera extremamente complexa. Sofrimentos vindos de fora, por parte da autoridade imperial e também por parte dos judeus, conflitos internos, a falta de fé que alguns cristãos estavam sendo açoitados, né, que açoitavam alguns cristãos por causa do retardamento da vinda de Cristo, e também o sofrimento ainda dentro, que é o surgimento das primeiras heresias cristãs que irão ali tumultuar a transmissão da sã doutrina apostólica. Então, os escritores que formaram essa literatura, chamada literatura joanina, eles tinham à sua frente essa responsabilidade de, por meio de suas obras, tentar sanar essas situações e esses problemas que eles tinham diante de si, que não eram problemas absolutamente pequenos, eram realmente problemas bastante complexos e, de fato, vão ainda se agravar. As obras não foram suficientes para as obras, quando eu falo as obras, estou me referindo ao Evangelho, as 3 epístolas joaninas e também o Apocalipse, não foram suficientes para sanar definitivamente esses problemas, né? Porque nós vamos, conhecendo a história um pouco adiante, nós vamos perceber que ainda outras heresias irão surgir nos séculos seguintes, né? Pois bem, nós já conhecemos, só para a gente sintetizar, nós já conhecemos o ambiente, né? A literatura joanina, ela foi concebida para igrejas localizadas na Ásia Menor, tendo como uma capital, uma cidade sede, a cidade de Éfeso. Essas comunidades, a matriz e a origem delas foi de evangelização paulina. Paulo teria sido responsável para difundir o evangelho nessa região, mas que no final do primeiro século, quem tinha uma influência incontestável sobre essa região eram esses 2 personagens que eu mencionei aqui, mencionei na aula passada, que era o João, filho de Zebedeu, e o João, o presbítero, aquele que seria o autor do livro do Apocalipse. Então, essas 2 figuras, eles tiveram que oferecer respostas e soluções para esses inúmeros problemas em que a igreja ou as igrejas da Ásia Menor estavam vivendo. Agora eu quero aqui nesse momento final
dessa segunda aula, nessa segunda parte dessa segunda aula, falar um pouco a respeito das 3 epístolas, né, que são chamadas também epístolas joaninas. Uma coisa interessante, o que vai diferenciar do Apocalipse, é que essas 3 epístolas, o autor se esconde, ele usa o anonimato, né? Tanto o quarto evangelho, que o autor não se autonomeia, ele usa um título de discípulo amado, mas também o autor das 3 epístolas, o que normalmente se concebe a ideia ou o pensamento de que provavelmente venha da mesma matriz, da mesma origem. E isso traz um problema muito sério para a investigação bíblica. Naturalmente, quando uma obra já traz dentro de si, uma referência à autoria, o trabalho fica bastante simplificado, o que não acontece quando a obra ela surge de forma anônima. Nós temos a dificuldade de classificar, mas por meio do conteúdo nós vamos perceber que existe uma grande afinidade do conteúdo das epístolas joaninas, das 3 epístolas joaninas, são pequenas cartas, com a literatura joanina. Talvez isso teria sido o fator determinante para poder situar bem. Então, nós podemos perceber, por meio das muitas referências que nós vamos encontrar dessas 3 epístolas, a heresias, ou seja, o período das heresias foi o período do século da década de 90. Nós vamos perceber resquícios ou respingos do gnosticismo, mas também dos nicolaítas, também estão ali sinalizados dentro das epístolas. Um acento e uma insistência muito grande para a fé quem salvará, salvará o mundo, que é exatamente o contexto da perda da fé por causa das perseguições. Falando em perseguições também, fazendo uma análise muito atenta e criteriosa das 3 epístolas, nós vamos perceber que a intenção do autor é despertar na comunidade uma profissão explícita e pública da fé em Cristo, mesmo diante das perseguições, inclusive fazer motivar os membros da comunidade a, por meio da fé, vencer o mundo, né? Vencer todo o mundo que é hostil, que é contrária à expansão da palavra de Deus, do anúncio do evangelho, ou contrário à própria natureza da igreja. Então, as 3 epístolas joaninas, elas estão bem localizadas através do vocabulário muito similar tanto ao evangelho de João, né, como também um vocabulário muito similar com relação ao Apocalipse. E a proposta das 3 epístolas, elas têm também a mesma proposta, tanto do quarto evangelho, quanto também do livro do Apocalipse, de suscitar a fé a uma comunidade que está fortemente sendo atacada, sendo questionada na sua experiência de fé, dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera totalmente adversa, totalmente contrária e hostil à realidade, à natureza da vida da igreja. Trata-se de composições que, temporalmente, estabelecendo uma cronologia, nós podemos também situar ela no finalzinho do 1º século. Nós não conhecemos nenhum investigador da Bíblia que enquadre a autoria das cartas no início do século seguinte, ou seja, seria ali no final do 1º século. Então, esses são os elementos que estruturam, que balizam historicamente essas 3 epístolas joaninas. Claro, hoje em dia, por causa de inúmeros trabalhos, de inúmeras pesquisas, de inúmeras obras que são publicadas a esse respeito, pode-se dizer com relativa segurança que as cartas não é possível estabelecer uma autoria exata, né, mas podemos dizer que seriam cartas que teriam sido elaboradas ou redigidas dentro desse universo, poderiam estar muito bem situadas dentro do universo da literatura joanina. Agora, voltando-me para o livro do Apocalipse, que é a obra em que nós vamos
ao longo desta nossa disciplina, lidar de maneira mais detalhada, de maneira mais precisa, nós vamos estudar de forma, como eu já mencionei na aula passada, depois dessas aulas introdutórias, nós vamos analisar, em cada videoaula, nós vamos analisar um capítulo do livro do Apocalipse. Mas agora convém que eu possa dizer algumas palavras introdutórias a respeito disso. Primeiramente, a respeito do próprio livro, o título do livro. A palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que foi assimilada nas línguas modernas, nos idiomas modernos, assim como tantas outras palavras estrangeiras que nós usamos no cotidiano, como se fossem palavras portuguesas, mas que de fato são derivadas de outros idiomas, como por exemplo Facebook, WhatsApp, Shopping Center. São todas palavras inglesas que nós usamos no cotidiano e temos tanta familiaridade com essas palavras que nós as concebemos como se fossem palavras nossas. Então a palavra Apocalipse é uma palavra estrangeira, uma palavra grega. O substantivo apocalipse procede de um verbo apokalipto, que em grego significa, traduzindo literalmente para o português, significa revelar. E essa palavra revelar, São Jerônimo, quando traduziu para a Vulgata, revelare, é uma palavra que tem uma certa ambiguidade, porque a palavra revelar, com esse prefixo re mais velar, ou seja, revelar, prefixo mais palavra, mais verbo, tem duplo significado. Revelar pode significar tirar o véu, ou seja, antigamente quando as pessoas tiravam fotografia, com aqueles filmes antigos de máquinas analógicas, iam para um estúdio de revelação para revelar a fotografia, ou seja, para tirar da obscuridade a imagem que está escondida naquele filme. Então, revelar, a palavra revelar significa colocar o véu. Se algo está sem véu, então revelar, ou seja, colocar o véu, esconder. Mas revelar também significa mostrar. Então, eu estava dizendo para vocês, falando sobre essa questão da ambiguidade, exatamente por isso. A palavra apocalipse literalmente significa revelar, mostrar, mas também mostrar de maneira a esconder também, a manter sob certo sigilo. Por isso que a palavra em si, ela vai se ajustar de maneira muito clara a toda a proposta da obra, porque trata-se dos desígnios de Deus que são tornados conhecidos por meio da revelação, da manifestação, mas numa linguagem a ocultar a mensagem. Porque quando o Apocalipse foi escrito, ele foi escrito exatamente no ambiente de perseguição, e João teve o cuidado, teve a atenção, a perspicácia de escrever a obra, de conceber a obra de tal maneira que, se a obra caísse em mãos não cristãs, a obra não fosse facilmente compreendida. Por isso que ela é toda repleta de simbologia, toda ela repleta de códigos que dificultam qualquer leitor que não tinha familiaridade com esse tipo de linguagem de compreender. Então veja que a palavra revelar, com sua ambiguidade, de tanto mostrar como esconder, essa ambiguidade ela se aplica também ao sentido da obra, porque a obra revela por um lado, mas também esconde por outro. Revela os desígnios de Deus para as comunidades joaninas, mas, por outro lado, esses desígnios de Deus são ocultos para aqueles que dela não fazem parte. Por isso que nós vamos encontrar dentro da obra uma riquíssima e variada simbologia que vai estar expressa em todos os elementos, todas as imagens e alegorias que serão muito bem exploradas pelo autor do Apocalipse. Naturalmente, esse recurso de simbologias, de metáforas, de imagens, não foi invenção do autor da obra do Apocalipse, porque nós vamos perceber que existe, já no Antigo Testamento, a utilização dessa linguagem metafórica, simbólica, né? Nós vamos encontrar resquícios ou influência ou utilização
do gênero literário chamado apocalíptico no livro de Isaías, por exemplo. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando vai relatar a sua vocação, ele vai usar uma riqueza, vai enriquecer as imagens da aparição da manifestação divina dentro do templo por ocasião da sua vocação aos moldes, ou seja, aos moldes semelhante àquilo que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. Outro livro no Antigo Testamento que apresenta linguagens figuradas, simbólicas, similares ao do Apocalipse, que é o livro de Daniel. O livro de Daniel também vai estar, boa parte desta obra estará escrita, composta, usando linguagem, usando simbologia de estilo apocalíptico. Então, só para vocês entenderem que essa linguagem apocalíptica, essa linguagem figurativa, essa linguagem simbólica, metafórica, contida no livro do Apocalipse, não é um privilégio único do livro do Apocalipse. Ou seja, não foi João quem foi o criador, o inventor dessa forma de escrever. Já havia já no Antigo Testamento e ele certamente foi quem é o livro que mais utiliza, porque desde o início da obra até o final, o livro usa de forma muito ampla, de forma muito exaustiva este recurso e esses muitos símbolos, né, que eu acabei de mencionar para vocês. Então, vejam só, este método de escrita adotado por João, eu já expliquei para vocês, só para que isso possa ficar mais claro para vocês e vocês possam retomar isso aqui, esse método foi adotado exatamente por causa do ambiente de perseguição. Por isso que era importante que eu falasse, antes de entrar no Apocalipse propriamente dito, eu precisava falar para vocês o contexto de perseguição, de sofrimento, de apostasia, de martírio que acontecia naquele período. Então, o próprio João, ele diz, eu estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Ou seja, o próprio autor da obra, ele já estava sob penalidade imperial por causa do anúncio do Evangelho. E lá, nessa prisão, ele recebe essa revelação, essa manifestação. Então, ele adota esse método, essa estratégia de composição, de maneira que a obra, volto a insistir, não fosse compreensível para aqueles que não faziam parte do círculo cristão, do círculo mais estreito. O problema é que, com o passar do tempo, a obra ela foi sendo escanteada pelos cristãos. De maneira que hoje não é de admirar que muitos cristãos não leem o livro porque não são capazes de compreender por causa de toda a codificação que o livro comporta, que o código tem, que o código possui, que o livro possui, e, portanto, vem o estereótipo que foi colocado sobre o livro como sendo revelações negativas, o que, na verdade, não é exatamente essa a finalidade da obra. O livro tem como função, finalidade, consolar a igreja perseguida. Este é o objetivo. Portanto, o livro do Apocalipse, pelo menos na minha opinião, é um dos livros mais fascinantes, mais poéticos, mais místicos que na minha compreensão, pelo menos, que há dentro da Bíblia. É de uma beleza poética e espiritual extraordinária. Então, ela não tem nada, esse livro não tem nada daquelas características horripilantes, catastróficas que se pinta por aí. Talvez muito influenciado por toda a indústria cinematográfica de Hollywood, porque tudo que é ligado ao fim do mundo, tudo aquilo que é ligado à catástrofe, filmes ou obras ligadas a essa realidade, logo se diz o Apocalipse. Então, o Apocalipse, o livro foi associado a uma questão negativa, o que de fato não corresponde à realidade do livro. O livro, volto a insistir, ele é uma revelação do desejo e dos desígnios de Deus para o futuro, em partes, né, para o futuro, mas tinha como finalidade principal consolar uma igreja que, como exilada, está desconfortável no mundo hostil à própria igreja. Eu falei disso agora há pouco, que o Evangelho, o livro do Apocalipse, é um livro voltado para revelar coisas futuras, e eu coloquei entre aspas, por quê? Porque quase tudo que foi relatado no livro do Apocalipse já se cumpriu.
E vocês vão compreender isso na medida em que eu for explicando capítulo por capítulo, né? Capítulo por capítulo, porque quase tudo que o livro traz como revelação, Deus, o Senhor, tinha como intenção revelar o que estava para acontecer com aquelas igrejas joaninas da Ásia Menor que estavam vivendo perseguições e grandes catástrofes e grandes calamidades. De fato, a igreja passou nas décadas sucessivas ainda por muitos confrontos, por muitos conflitos, e que fez com que muitos ainda sofressem ainda mais sob o peso das perseguições. Então vejam bem, o Apocalipse, depois que nós compreendemos essas primeiras nuances, esses primeiros elementos que estão ligados diretamente à composição da obra, o Apocalipse, ele, podemos dizer também, trata-se de uma obra que tem como objetivo apresentar uma mística escatológica, no sentido de alimentar dentro do coração das comunidades joaninas, o desejo e a compreensão daquilo que ela será após a consumação da própria história. Então, este é outro elemento que está amplamente difundido ou espalhado dentro da obra, de maneira muito sistemática dentro da obra, que vai, de fato, cooperar para que a comunidade possa manter-se sempre solidificada sob o testemunho da fé cristã. Agora, é conveniente que nós possamos compreender essa relação do Apocalipse com as obras que eu mencionei anteriormente, só para que vocês possam também compreender, uma vez que eu fiz essa ligação das cartas com o Evangelho. Agora, aqui, nessa última parte dessa nossa videoaula, queria fazer essa relação. Durante muito tempo se compreendeu que tratava-se do mesmo autor. Tratava-se da mesma figura que teria composto toda essa literatura. Só que, ultimamente, nos últimos séculos, se compreendeu que o autor do Apocalipse não poderia ser o mesmo autor do quarto evangelho. Não poderia ser a mesma pessoa. Isso por razões muito simples e muito óbvias. Primeira delas, não fazia sentido alguém que escreveu um evangelho anônimo, porque o quarto evangelho não tem assinatura do autor, ele se escondeu atrás de uma figura, de um personagem chamado discípulo amado, portanto, a obra é anônima, e depois ele deixa o anonimato no Apocalipse. O Apocalipse, portanto, não, como eu já mencionei, não é uma obra anônima, não é um livro anônimo. O próprio autor, ele se autodenomina no início do evangelho, no início do livro, ele se autodenomina, o que mostra que não poderia ser a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa que teria escrito, que teria composto o evangelho joanino. Depois, embora tenha um certo ponto de contato no sentido de alguns problemas históricos e alguns problemas de comunidade sejam similares, né, do evangelho, mas também do Apocalipse, sejam similares, mas isso perfeitamente a comunidade acadêmica, científica, os biblistas facilmente conseguem resolver esse problema dizendo que algumas semelhanças que existem entre o Apocalipse e o Evangelho de João se dão por causa do ambiente eclesial ser o mesmo, ou seja, a comunidade joanina para onde o Evangelho foi escrito, foi enviado, é a mesma comunidade para onde o Apocalipse também foi enviado. Então, por si só, isso justificaria alguns pontos de contato existentes entre o quarto Evangelho e o livro do Apocalipse. Agora, volto a insistir, o ponto mais problemático, o ponto mais pertinente, ou que podemos dizer que mereça mais atenção para poder distinguir uma obra da outra, é o fato de o Apocalipse não se tratar de uma obra anônima, mostrando que não pode ser de forma alguma, em hipótese alguma, uma obra tendo como mesmo autor o quarto evangelho. Nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós iremos ainda transcorrer sobre, seguindo nossa trajetória aqui sobre
essa questão do livro do Apocalipse, para que nós possamos cada vez mais ir penetrando na beleza desta obra, deste livro, que espero que com o passar com o desenrolar do nosso estudo, da nossa reflexão, possa ser compreendido e amado por cada um de vocês. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,